Então vamos lá. A gente vai abordar fungos hoje. Vamos falar um pouco de fungo. Fungo, gente, é aquele tipo de micro-organismo que é muito difícil de matar, tá? Na maioria das vezes, quando a gente vê fungo, eles estão na forma de mofo ou de bolores. Mas existe a possibilidade. Fecha só para mim, por favor. Daí, quem quiser, entre aí, por favor. Obrigada. Mas existe a possibilidade de, por exemplo, existir, né, a infecção pelo fungo. A pessoa pode ter infecção pelo fungo? Ela pode. As infecções fúngicas em indivíduos humanos ou em animais, ela é muito difícil. Tá batendo? Ela pode ocorrer de várias formas. Em unha, em micose, em cabelo, tá? Caspa nada mais é do que fungo, certo? Então lembre-se disso. Caspa nada mais é do que fungo. Tá na sala certa? Tá? Então tá bom. Você... Ah, tá. Porque você tá assim olhando, eu falei, gente, será que ela tá na sala certa? Então, ó. Então, só para ler aqui. Os fungos são conhecidos popularmente como mofos ou bolores, no entanto, na maior parte das vezes, são lembrados pelos danos que algumas espécies causam, seja parasitando plantas ou mesmo, né, problemas de saúde como alergias e micoses em animais, tá? Animais também humanos, não esqueçam. Podem prover a deterioração de combustível e grande variedade de materiais, como equipamentos ópticos e materiais de grande valor, como obras de artes e arquitetônicas. A gente já viu aí prédios que teve que ser demolidos, tá? Demolidos devido a um comprometimento na sua estrutura por fungos, certo? Assim como artes que foram perdidas e são tentadas, como que fala? Recuperar, tá? Mas assim, a incidência do fungo ela é muito ruim. Aqui a gente tem fungo em câmeras, lentes de máquina, né, que pode ocorrer. Aí você se pergunta como que isso foi parar ali, e realmente ali tem uma explicação, né? Fungo pode estar presente antes mesmo da montagem da lente, e ele acaba, né, comprometendo o aparelho. A gente tem fungos em vários aparelhos, tá, gente? Não é só na câmera. Eu já vi geladeira com fungo, por incrível que pareça, tá? Aqui na decomposição do óleo, né? A gente tem as características do reino fungi, né? São pluricelulares, lembrando que todo ser pluricelular é aquele ser que tem várias características. Então, cabelo, pele, olho são pluricelulares, tá? São células, mas são diferenciadas. Célula de cabelo só faz célula de cabelo, só faz cabelo, célula de pele só faz pele, célula de olho só faz olho, tá? Os fungos, eles são dessa forma. Eucarióticos, né? Então, uma célula mais estruturada. Heterotróficos. Heterotróficos são todos aqueles seres que precisam de outros para prover alimento. Então, se você olhar um fungo, ele sempre vai estar num alimento, numa árvore, né, numa pessoa, porque ele precisa do substrato daquela pessoa para poder se alimentar e crescer. Aeróbios, isso significa que eles têm que ter, né, oxigênio, são encontrados nos mais variados ambientes, principalmente nos ambientes úmidos e ricos, né, em matéria orgânica. Por isso, gente, que muita gente tem frieira, né? O nosso pé, ele tem glândulas sudoríparas, né? E essas glândulas, elas soam. Já tentou usar, que nem eu, assim, né? Um tênis sem meia? Eu nem vou tirar. Porque, né, a possibilidade de ter chulé é grande, né? Brincadeira, não é só por isso. O chulé, gente, não é fungo, é bactéria, tá? O pé, quando ele fica extremamente úmido, ele começa a criar fungo, não só interdigitais, mas também nas unhas, tá? Quem já teve fungo em unha sabe o tanto que é difícil tratar isso. Por mais que você coloque antifúngico, por mais que você corte a unha, que você faça uma abrasão, não é abrasão, debridamento, tá? Na camada mais superficial da unha e tente colocar lá o antifúngico, ele não morre, certo? Aqui, parede celular de quitina, foi o que eu tinha falado para vocês que não tinha importância, eu não vou cobrar isso. Armazenamento de glicogênio nas células também, aclorifilados também não.
Muitos são saprófagos. Saprófagos têm uma importância, porque eles são decompositores de matéria orgânica, tá? E parasitas e decompositores. Então, aqui a gente tem uma leve, né, uma gama louca aqui de fungos, né? Vários fungos de várias formas, alguns deles alucinógenos, outros não, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado. Nem todos os fungos na natureza servem para consumo, ok? Ele é constituído, e isso daqui é importante, mas eu não vou como que fala? Concentrar muito nisso, mas é só para vocês poderem entender, tá? O fungo, ele se reproduz por esporos. Então, todo fungo tem esporo? Sim, todo fungo tem esporo. O que vai acontecer? Esses esporos, ao caírem no chão, eles penetram na terra e eles formam as hifas. As hifas, ela é como se fossem raízes. Só que as hifas, elas também compõem o micelo do fungo, que é o conjunto de hifas, tá? De hifas. E o corpo de futricação é aquilo que está exteriorizado, mas em alguns fungos eu não vejo corpo de futricação. Eu apenas só vejo o quê? Hifas, tá? Então, um exemplo disso, ó, é o pão com bolor. O pão com bolor, ele tem aqui a presença de quê? De hifas, é o que eu estou enxergando, é aquilo que eu estou vendo, a parte ruim, né, da hifas. Só que esse tipo de bolor, esse tipo de mofo que a gente acaba vendo, muitas vezes ele apresenta estágios. Então, vamos lá. O pão inteiro está contaminado, mas o pão inteiro está embolorado? Não, né? É aquela velha questão que eu falei para vocês, aonde vai o comprometimento. O que acaba acontecendo? A gente não come um pão assim, a gente joga fora, mas a gente consome, né, uma caixa de morango onde um esteja mofado. Você retira o morango, né, e você acaba consumindo os demais, porque você acredita que aquele morango, né, é o ruim. Pode acontecer de dar certo? Pode. Pode acontecer de dar muito certo. Entretanto, quando é criança, a gente tem um comprometimento maior, porque em crianças, né, a toxina causada pelo fungo, ela pode realmente causar problemas gastrointestinais graves, principalmente diarreia e vômito, levando a criança a ter desidratação, ficar internada, isso por dias, tá? Então, viu um alimento assim, criança não deve comer. Eu concordo com vocês, jogar uma caixa de morango fora dói até na alma, porque mesmo morango custa caro, né? Queijo, né? Quem come queijo aqui, gorgonzola? Pizza, 4 queijos, você consome, né? Você já tentou comer esse queijo sozinho? Você achou o quê? Horrível. Deu vontade de vomitar. Por quê? Tinha gosto de quê? Tinha gosto de bolor, né? Só que, por incrível que pareça, se você comer ele com vinho, você não sente esse gosto. Porque a acidez do vinho elimina a acidez do fungo e fica muito gostoso. Só que, entretanto, você não consegue comer uma grande quantidade desse queijo. Por quê? Porque ele se torna indigesto. O seu próprio organismo, ele te alerta, fala, ó, deu, não precisa mais, tá? Esse queijo, ele está em um processo de emboloramento, ele está, né, em decomposição, tem fungo nele, mas é gostoso? Numa pizza 4 queijos até vai, agora sozinho não vai, tá? Então, não dá para consumir. Tomate. Oi? Embolorar. O bolor do pão, na verdade, ele já estava presente, porque eu utilizo, né, a fermentação do fungo para poder fazer o pão. Então, oi? Quem é o Washington? A sua mãe estuda nessa sala? Ah, tá. Falei, gente, nunca vi sua mãe? Outro dia você falou que seu pai teve que vir te buscar. Ó, corta isso da seleção. Vamos lá. Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba sendo seletivo com alguns tipos de alimento. Então, por exemplo, né, tomate. Um tomate assim você não joga fora. Você tira os pedaços dele e acaba consumindo, certo? Sim, você faz. Eu faço. Né? Eu fico pensando, depois que eu como, eu fico pensando, né? Vou morrer? Não. Espero não morrer, né? Mas pode acontecer? Pode, tá?
Então, ó, bolor, mofo, orelha de pau, né? Principais problemas aí, distúrbios intestinais. Fermento, gente, o próprio fermento de bolo, né? Ele é um fungo, certo? Fermento químico lá que a gente usa, ou fermento biológico também que a gente usa, ele vem derivado aí do fungo. Quando ele está presente no pão, no bolo, ele tem um tempo de durabilidade, né? Por isso que muitos produtos industrializados, né? Eles vêm lá com conservantes para tentar diminuir, né, o processo de mofo ou de perda, né, pela ação fúngica, tá? A morfologia, né, são de tamanhos variáveis, microscópicos ou macroscópicos. Macroscópicos é aqueles que a gente geralmente vê, microscópico é o que a gente não consegue ver. Pluricelulares e filamentosos, isso daqui a gente não vai se atentar, né? Hifas septadas ou não septadas, não vou pegar isso de vocês. Importância dos fungos, tá? Levedos, aqui a gente tem o Saccharomyces cerevisiae. Professora, para que serve isso? Você já consumiu, né? Pão, cachaça, cerveja, vinho, tá? São fungos, né? É um tipo de fungo que faz fermentação desses produtos especificamente. Então, eles vão agir na fermentação. Na própria fermentação, por exemplo, de pão, industriais, né? Tem aqueles pães que são por fermentação natural, já viram? Gostoso, não é? É uma delícia, também concordo. Na área médica, gente, a importância do fungo tá tanto na promoção de algumas doenças, como também na fabricação de medicamentos. Eu acho que eu comentei isso com vocês, né? A penicilina, ela é um fungo. Então, assim, da onde que ela veio? Um médico, né? Um biologista, na verdade, ele não era médico, ele era um biologista, ele fez uma experiência no laboratório dele e saiu de férias. Quando ele voltou, ele estava fazendo experiência com uma bactéria específica. Quando ele voltou, o que ele percebeu? Que aquela experiência dele tinha sido contaminada por um fungo. E quando ele foi ver, ele percebeu que na onde tinha fungo, não crescia a bactéria. A diferença entre você ser uma pessoa atenta e você, né, achar que o experimento deu errado. Ele, naquele momento, o que ele pensou? Ele falou, bom, se deu errado aqui, é porque alguma coisa tem. E aí ele descobriu o primeiro antibiótico do mundo, que é a penicilina cristalina, tá? Graças a Deus. Na alimentação também é utilizado, então, o fungo na indústria de alimentos, né? Pães naturais, que é muito bom, vinho, cerveja, né? Cachaça. Nos medicamentos, a gente tem a penicilina e hoje a gente tem os anéis químicos da penicilina que são importantes. Então, eu tenho modificações de anéis que me dão variações de antibiótico. Então, por exemplo, da penicilina vem a amoxicilina, vem a azitromicina, tá? Claritromicina e assim por diante, certo? Então, eu tenho a penicilina, eu tenho fungos que matam, antifúngicos que matam fungos. Então, são fungos que matam outros tipos de fungos, né? O fluconazol e o cetoconazol, tá? Eu também tenho os fungos na alimentação, o champignon, que é este daqui, todo mundo já deve ter comido. Tem gente que não gosta. Alguém aqui não gosta de champignon? Você é chata, né? A mortella, né? Essa daqui eu não gostei não. A truta, que eu falei para vocês que é o fungo mais caro do mundo, né? Vamos traficar truta, porque, né, 30 pau o negócio tá difícil, né? E o shiitake, que também é uma delícia, é só fazer aí com manteiga e um pouquinho de alho, azeite e coisa desse tipo. Nossa, gente, esse negócio fica muito bom, né? Para quem gosta. Quem nunca comeu shiitake? Vocês olham e vocês falam, não deve ser bom, né? Mas esse negócio é bom. Tá? Acredite. Ainda bem que vocês não gostam, porque se todo mundo gostasse, o preço desse negócio ia subir, né? Porque custa. Não custa caro. Uma bandeja custa o quê? Cerca de R$ 9, uma coisa assim. Mas, né, você sabe que a procura eleva o preço. Não comam, continuam não comendo, tá? Importância nos alimentos e também nos médicos, né? Em conceito médico, os cogumelos alucinógenos. Gente, eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Vocês já assistiram os Smurfs, não já? De onde que saiu a história dos Smurfs? De onde que foi o imaginário de homenzinhos de uma cidadezinha azul, né? Vocês podem não acreditar, mas foi do cogumelo alucinógeno. Um dos cogumelos mais alucinógenos que tem é aquele de chapeuzinho vermelho, né? E se você prestar atenção no desenho dos Smurfs,
As casinhas deles são baseadas no cogumelo alucinógeno, que é a capinha vermelha com um tronquinho. Já viram isso? Né? Provavelmente a pessoa que fez os Smurfs tomava chá de cogumelo alucinante, deve ter visto em algum momento que homenzinhos pequenos azuis. E achou que aquilo era muito legal. É verdade isso, não é brincadeira não, tá? Então, se você parar para pensar, né, tem uma lógica aí. Aqui a gente tem os cogumelos alucinógenos que crescem sobre o esterco do boi. E lembrando que esses daqui levam à morte. Eu estava até comentando hoje à tarde. Quem lembra aí da Cissa Guimarães, né, que teve o filho dela que tomou, né, foi comprovado que ele estava lá numa rave louca, que ele consumiu chá de cogumelo alucinante e depois ele foi mergulhar. E ele estava tão louco que ele entrou no mar pensando que alguém estava perseguindo ele. Ele acabou falecendo. Então, assim, isso leva realmente a uma vibe totalmente diferente, tá? Aqui a gente também tem a importância médica, né, na produção do LSD, certo? Onde a gente tem aqui o esporão do centeio, conhecido como ergotamina, tá? Esse esporão aqui, para quem não sabe, né, para quem não viu ainda, ele é queimado, macerado, né? E a produção do LSD é feito em relação a ele, certo? Doenças, micose, cândida em boca, micose em unha e micose em pele, certo? Vamos começar então falando de candidíase. Candidíase é uma doença normal? Sim? Sim? Não? Sim? Cândida é uma doença normal, né? É uma doença que está presente aí em todo mundo. Todo mundo tem cândida. Por incrível que pareça, tem. Mas você está manifestando a candidíase agora? Não, né? A cândida, ela faz parte da nossa microflora, certo? Então, ela está presente tanto na pele, quanto na vagina, quanto no pênis e assim por diante, certo? Entretanto, até na boca a gente pode ter. Entretanto, você não está manifestando a doença, por quê? Porque o seu sistema imunológico está o quê? Bom, né? Mas troca de parceiro, certo? Troca de parceiro. Tem uma queda na sua imunidade. Tem mulheres que manifestam candidíase, por exemplo, antes de ficar menstruada. Porque a imunidade o quê? Cai, tá? Então, ó, o que é? É uma infecção na pele causada por um fungo chamado cândida, né? Pode infectar tanto a vagina, no caso da mulher, quanto o pênis, no caso do homem, a boca e as áreas úmidas da pele. Por isso que tomar banho e enxugar bem, né, as partes que tem dobra é importantíssimo. Tem médicos que recomendam que se use até o secador, né, secador de cabelo. Então você seca entre os dedos do pé, você seca a região, né, inguinal, a região aqui de dobra, tá? Sempre e abaixo do seio também, a linha abaixo do seio, tá? Há vários tipos de cândida, né? A mais comum é a albicans, mas a gente pode ser aí parasitado também pela cândida tropicalis, cândida albicans, cândida kerfi, né? Cândida glabrata e a cândida parapisilose, tá? O cândida albicans ela é mais frequente? Sim, geralmente ela é a que está colonizando aí quase 100% da população. Período de incubação é variado, gente. Todo mundo tem cândida, certo? Mas ela está nesse momento ativa? Não. É importante saber que a cândida, né, é um fungo que todos nós temos em pequena quantidade na boca, no sistema digestivo, na vagina, no pênis e mesmo na pele. Aqui a gente tem uma microscopia de cândida e aqui a gente tem uma varredura, né, eletrônica de cândida. E ó, mesmo que não pareça, é um fungo, ó. Olha o chapéuzinho, olha o corpo de futricação, né? E se você perceber aqui, ó, ela tá grudada, as hifas dela tá grudada, certo? Então, é um micro-organismo de importância, certo? Transmissões, fatores de risco aqui relacionado à cândida, né? Através do contato de secreção originadas, né, na boca, pele, vagina e dejetos de portadores ou doentes, podendo ocorrer de mãe para filho no momento do parto. Pode. Geralmente, quando a mãe tem cândida e o filho nasce por parto natural, tá? A criança, ao passar no canal vaginal, ela contrai a cândida e ela acaba manifestando a cândida na pele, certo? Isso pode acontecer? Pode, tá? A cândida também pode ser vista como sapinho. Já viram sapinho na boca de criança? Né? Também pode acontecer? Pode, tá?
Na gestação, aqui a gente coloca os fatores de risco. Se vocês perceberem, grande parte dos fatores de risco estão relacionados à baixa imunidade. Então, gestação, posso manifestar cândida? Posso. Baixa imunidade, correto? Diabetes, baixa imunidade. Diabetes, pacientes imunodeprimidos ou imunossuprimidos, também baixa imunidade. Ambiente hospitalar, gente, todo mundo que está lá está com o quê? Tirando você, né? Está com o quê? Baixa imunidade, porque eles estão doentes, certo? Roupas apertadas, aqui a gente tem um problema, meninas. Hoje, na nossa sociedade, a mulher praticamente não usa saia. Você vive aí 100% do seu dia praticamente, né? O quê? De calça. E a gente tem diversos tipos de modelo de calça. O que a gente mais utiliza no nosso dia a dia é calça jeans. Não calça de algodão, calça jeans, tá? Ou também calça leg. Temos um problema com isso. A mulher, quando ela vai... Deixa eu vir pra cá, que as meninas estão... Ai, desculpa. Que as meninas estão até tortas ali, ó. Daqui a pouco ela sai assim, né? Aí apareceu o vídeo do YouTube com a mulher com a garrafa, né? Aí já viu. O que acaba acontecendo? Nós ficamos praticamente 100% do nosso dia com calça. Só que isso pode piorar. Como? Por exemplo, se você usar absorvente íntimo. Sabe aqueles absorvente íntimo diário, né? Que a gente chama de protetor diário, tipo Carefree, né? Se você usa aquilo, você usa uma calcinha, você põe uma calça. Você tem 3 camadas antes de chegar na onde? Na região vaginal. Já falei uma vez e vou repetir 1 milhão de vezes. Eu falo dessa forma mesmo, gente. Pode parecer até debochada, pode parecer antiética, mas existe realmente essa informação. Porque senão vocês não entendem. Vagina cheira vagina. Pênis cheira pênis, certo? Não adianta você querer fazer a sua vagina cheirar o quê? Flores do campo, tá? Não adianta. Eu vou comprar um sabonete íntimo lá que cheira talco de bebê. Oi? Né? O melhor sabonete íntimo para se usar e que você deve comprar, o único do mercado que eu recomendo, é o Dermacide, certo? Não existe outro. O Dermacide, ele é comprovado, ele tem a sua eficácia, ele não tem cheiro, certo? Ele não tem cheiro, a fluidez dele é diferente dos outros sabonetes íntimos. Ele custa barato? Não. Se você for ver o preço do Dermacide perto dos outros sabonetes, você nem compra. Porque o Dermacide, ele deve estar custando aí cerca de 27, 30 reais. Certo? Enquanto os outros custam 12, 13. Porque qual que é a diferença, né? Composição, certo? Dermacide realmente, ele deixa aquela área limpa. Se não for para usar Dermacide, não use nada. Mesmo para lavar, o sabonete do nosso dia a dia, ele não é bom para isso. Toda vez que você joga sabonete lá, e aquele sabonete ele tem um pH diferenciado, você está acabando com a microflora da sua vagina. Outra coisa, banho, né? O banho, quando a gente vai tomar banho, geralmente a gente acaba fazendo, não a ducha vaginal, mas a gente acaba lavando a região vaginal com a mesma temperatura de água que vai no nosso corpo. Lá embaixo, gente, não pode ser água quente. A água tem que ser fria. Daí você fala, professora de Deus, como que eu vou usar água fria, né, nesse inverno? Tô tomando banho quente, tá com água fria ali, o que vai acontecer? Morro, não é isso? Porque vai te dar um choque naquele momento. Não precisa ser água tão fria. O correto, gente, de verdade, é você utilizar a água mais para morna do que para fria, né? E o correto não seria nem você esfregar com água e sabão, certo? Seria só você jogar a água e acabou. Mas você vai falar assim, vai ficar cheirando mal. Cheira cândida. A vagina cheira cândida, entendeu? Assim como o pênis também cheira o quê? Cândida. É um cheiro forte, mas ali está presente o quê? Todos os micro-organismos necessários para sua defesa. Se você retira isso toda vez que você vai tomar banho, você está lascado. Então, compra Dermacide, certo? A possibilidade de você ter uma cândida, e cândida, gente, eu quero que vocês pensem comigo, tá?
Cândida, você pode até falar assim, não me compromete, não tem problema nenhum, é porque você ainda não teve candidíase. Eu vou contar uma história para vocês que eu juro por Deus, não estou mentindo. Há 2 anos atrás, eu tive cândida. Eu tive candidíase. Eu fui no médico e eu tomei, o médico me prescreveu tiaconazol com cetoconazol. 2 medicamentos, um era para tomar e o outro era para injetar, né? Você colocar como pomada vaginal. Eu fui parar na UTI, porque eu não sabia que eu tinha reação alérgica ao cetoconazol. Eu fiquei 7 dias na UTI. Eu saí da UTI com um quadro de hipersensibilidade chamado dermografismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar de dermografismo? Eu vou ficar uma semana sem tomar remédio para vocês verem o que é dermografismo. Você consegue escrever seu nome na minha pele. Sai o seu nome na minha pele. Você não precisa nem fazer força. Se você pegar a ponta de um palito de fósforo e você escrever o seu nome aqui, sai. Essa hipersensibilidade não vai embora jamais. Certo? Eu sabia que eu era alérgica? Não. Qual que é a possibilidade de você ter um choque anafilático com uma pomada ginecológica? Nula. Você entendeu? Só depois a gente vai começar a compreender qual é a gravidade do uso de medicamento. Medicamento fúngico, ele tem uma repercussão gigantesca. Se você pegar uma bula de um medicamento, né, fúngico, tá? E de um antibiótico, você não usa o fúngico. O fúngico, a bula dele é deste tamanho. Pega qualquer bula de um medicamento fúngico, você não vai usar. Você vai ficar horrorizada, você vai falar, eu não vou usar isso daqui. O principal comprometimento dele é sobre o fígado. Ele pode parar o seu rim, ele pode fazer diversas coisas. É tanto que, para quem já teve candidíase, vai lembrar do que eu vou falar. O médico, ele prescreve um comprimido que é dose única, certo? E uma pomada para você usar por X dias. É isso que ele prescreve. Se não der certo o tratamento, ele não vai te retratar. Ele vai buscar outras alternativas para poder tratar você, porque ele sabe que o medicamento fúngico, ele tem uma agressão enorme sobre o organismo, certo? Aí, quando eu engravidei da minha primeira filha, o médico deu um comprimido para colocar, ao invés da pomada do comprimido. Que é o Ginocanistem, que é o Clostridio alguma coisa, eu não lembro o nome dele. Isso, é isso mesmo. Aí foi o que resolveu. Então, mas o que acaba acontecendo? Até você descobrir qual é o, elemento que está te fazendo o corrimento, te trazendo a cândida, você vai ficar lá pensando que você vai usar anistatina e o negócio vai funcionar. E não funciona. Porque o tratamento prioritário da cândida é o uso da anistatina. Então, o médico ele vai pedir para você pegar a anistatina, que está lá, eu acho que é 20 milhões, eu nem lembro quanto que é, de unidades, e ele vai pedir para você usar lá por 14 dias, se eu não me engano, 14 dias ou semana consecutiva. Como que você evita cândida, gente? Primeiro, boa higienização. Segundo, uso de calcinha de algodão. Vocês já viram o preço da calcinha de algodão? Você já viu o preço de uma calcinha sintética? A calcinha sintética, homem acho que não deve saber disso, mas a gente vai contar. A calcinha sintética, você vai em qualquer banca, você encontra aí calcinha sintética por R$ 2,99. Calcinha de algodão custa caro. Ela não é barata, tá? O certo é você usar calcinha de algodão. Se você vai usar protetor diário, você tem que trocar aquele protetor a cada 3 horas. Não é ficar o dia inteiro, é trocar a cada 3 horas. Ele vem em quantidade exatamente para você trocar a cada 3 horas. Mas você não lê isso na caixa, porque está escrito, né? E dormir sem calcinha. Realmente, isso é libertador, tá? Dormir sem calcinha. Realmente é libertador. Mas se você for dormir sem calcinha, você prende seu marido do outro lado, porque não vai dar certo, né? Então fala, sai daqui, vai dormir em outro lugar. Você tem que realmente dormir sem calcinha. Mas eu vou dormir pelada? Não, você pode colocar um short bem larguinho e dormir sem calcinha, sem problema nenhum. Você vai ter candidíase nunca mais na sua vida. Certo? A cândida, gente, na gestação, para vocês terem noção, o médico, ele geralmente não trata com os medicamentos comuns. Sabe que muitos médicos, eles passam iogurte natural para você injetar no canal vaginal.
Eles pedem para a mulher comprar o iogurte natural, né, sem açúcar, obviamente, porque, né, não tem lógica. Vai colocar um negócio doce lá, não tem como, né? Você compra lá o iogurte natural, pega uma seringa de 20 normalmente e injeta 20 ml no canal vaginal. E isso vai proporcionar um equilíbrio da flora, né, vaginal, sem necessidade de medicamentos, porque alguns medicamentos antifúngicos, eles podem ser abortivos. Então, o médico ele não trata muitas vezes a mulher durante a gestação por medo da mulher o quê? Romper o tampão ou ter alguma complicação em cima do feto. Então, ele acaba não tratando, tá? A cândida, ela tá presente em vários momentos aí da nossa vida. Então, ó, roupa apertada, esquece, tá? Ducha vaginal em excesso. A ducha vaginal é quando você pega o chuveirinho e você coloca dentro do canal vaginal, não é lavar a vagina externamente. É a ducha vaginal. Tem mulheres que têm esse comportamento na atividade sexual, né? O que ela faz? Ela tem lá, o homem, ele faz o coito dele dentro do canal vaginal da mulher. O que a mulher faz? Ela é mais rápida do que o velocista mundial, né? Porque ela tem que tirar o cara, né? Correr pro banheiro, ligar o chuveirinho e pá, colocar lá para lavar. Só vou dizer que isso não vai dar muito certo, né? O espermatozoide é mais rápido que você, certo? Enquanto você está pensando, ele já foi. E a água, ela só lava a parte externa, quer dizer, do colo para fora, certo? Do colo exterior para fora. Dentro do canal vaginal, ela não vai, quer dizer, dentro do canal dentro do canal do colo, ela não vai. E o espermatozoide, ele já passou. Existem mulheres que fazem isso? Fazem. Isso causa um mal danado, tá? Por quê? Porque você lava a microflora, você retira a microflora dali também. E ali você causa um problema sério, certo? Então, não façam isso. Aqui a gente tem a candidíase, né? Sinais e sintomas: corrimento branco, né? Vaginal branco e espumoso, prurido vaginal, que é uma coceira insuportável, tá? Um odor forte, né? Da vagina, você cheira, você abre, quando você abre a perna é característico o cheiro, né? Ele sobe, ele tem um cheiro de horrível. Não tem nem como explicar, tá? Hiperemia e edema vaginal, principalmente devido à coceira, né? E dispareúnia, né? Que é a dor no ato sexual. Aqui a gente tem a vulva marcada por lesões, né? De cândida. E aqui dentro, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas é fungo, ó. Fungo, corrimento, tá? Então, o fungo, ele tá colado na parede, mas ele produz exudato, e esse exudato é o que causa o corrimento vaginal. É corrimento, não escorrimento, tá? Não tá escorrendo nada, tá correndo, pelo amor de Deus. Nunca corrija um paciente, certo? A paciente vai falar para você que tá escorrendo. Você acredita que tá escorrendo, certo? Quando eu falo para vocês que vocês têm que levar as pessoas para a luz, vocês dão risada. Por que levar para a luz? Ó, isso daqui é cândida. Você enxerga? Na luz você enxerga, não enxerga? O que você está vendo? O quê? Todo mundo tá olhando ali, ninguém vai falar? O quê? Uma irritação. E você? Então, na glande peniana, cabeça do pênis, não é isso? Você vê o quê? Cândida, certo? Você vê uma irritação aqui, que não deveria estar, fora a despigmentação, né? Parece que tá morto, mas não tá, né? Aqui, ó, eu já tenho mais lesão, né? Eu já não tenho mais esse comprometimento, ó, eu já tenho lesões ulcerativas. Nessa fase aqui, o homem já não consegue ter relação sexual. Na outra, ele tem, certo? Então, vamos prestar atenção. Aqui, ó, parece o Lula molusco, né? Aqui, ó, eu já tenho o quê? Úlceras. Aqui a dor deve ser insuportável, tá? E aqui eu já tenho uma disseminação, ó, da cândida. Ela já não está mais, né,
presente só no corpo peniano, ela já se espalhou, ela pegou escroto, ela pegou virilha, ela está descendo pela coxa. Isso daqui está na carne viva, gente. Você acha que isso daqui não dói? Você já teve assadura? Já? Você já colocou uma peça que você falou assim, meu Deus do céu, pode ser uma calcinha ou uma cueca, que te pega, que começa a lacerar a sua pele e você fala, Deus, eu não consigo nem andar, você começa a abrir a perna para andar? Já teve? Você imagine isso daqui nesse estado, né? No meio da perna. Você não consegue. E outra, quando o xixi sai, né? O respingo ácido em cima dessa área aí, minha filha, é como se você estivesse jogando o ácido sulfúrico na pessoa, né? Vai queimar muito, tá? Aí o que você pode usar para poder melhorar isso? Vamos lá. Vamos pensar comigo, porque todo mundo aqui tem uma receita caseira, né? Se você chega numa situação assim, o que você faz? Porque na mulher também pode dar. O que você faz? O que você vai passar ali? Sabonete íntimo, tá? O que mais? Hidratante. Tá desidratado? Tá desidratado? Não, tá hiperemiado. O que você passa? Se pôr vinagre ali, a pessoa morre. Vamos lá. Né? Tem gente que passa hipoglós. Só uma pergunta. Do que é feita a hipoglós? Se você queima, você passa hipoglós? A hipoglós é feita para quê? Para assadura. Ela é feita para queimadura? Não. Aqui tá assado ou tá queimado? Tá queimado? Não. Aqui tá lesionado, não tem nenhuma das duas opções. Não tem nem assadura nem queimadura, aqui tem lesão. A hipoglós, gente, ela é ácidos graxos, ela tem vitamina A, que é ácido retinóico. Ela tem vitamina E, que também é ácido. Coloca a hipoglós aqui. Você vai ver até Deus na sua frente. No momento que você pôr, você vai ver Deus. A hipoglós, ela é para assadura, ela não é para lesão. Até criança, tá? Até criança que esteja assada e que ela, e vamos lá, vamos deixar bem claro, a hipoglós, ela é uma pomada para prevenção da assadura. Ela não é para o tratamento da assadura. Uma vez que a criança esteja assada, né, que ela esteja lá a lesão de pele, você coloca a hipoglós, a criança ela começa a gritar de dor. Ai, professora, eu não vejo isso. A criança fica extremamente irritada, gente. Você imagine você colocar ácido em cima de uma coisa que já está lesionada, tá? E isso daqui só vai sair com banho. Mas e para tirar no banho, você tem que esfregar. Você já passou hipoglós na sua mão? Você nunca tentou fazer como que fala? Um safety care aqui com hipoglós? Né? Passar hipoglós na cara? Não sai. Você vai ter que passar desengordurante, isso quando não detergente, para poder sair. Porque ela é extremamente gordurosa. Aqui vale até um espaço. Eu vejo muitas pessoas chegando no hospital, quando tem queimadura, com hipoglós, né? Ou pior, porque pobre, quando é pobre de verdade, né? Ele confunde pasta d'água com pasta de quê? De dente. Porque ele acredita que pasta d'água é a mesma coisa que pasta de dente. Manteiga é melhor. Verdade. Eu tinha até esquecido da manteiga. A manteiga é pioneira. Dependendo da extensão da queimadura e dependendo, né, do tipo de queimadura, se você tiver indicação para plástica, para enxerto, o médico não vai fazer. Olha só como faz a falta de desconhecimento de informação, o que faz uma falta de não informação. Se você passa manteiga, o médico ele vai ter que lavar aquilo.
Ele vai tirar todo a manteiga? Ele não consegue. Porque para lavar ele teria que esfregar. A pessoa, gente, ela tá acordada, ela vai sentir dor, tá? Você não faz isso. O que você tem que fazer mediante a uma queimadura? Água fria, pano e cobrir. É isso que você vai passar, né? Deixar um pano úmido ali em cima. Acabou. Mas não, você vê o povo chegando com o quê? Hipoglós. Pasta de dente. Galera, eu queria saber como essa pessoa consegue sobreviver à pasta de dente. Se você escovar seu dente e deixar cair pasta no seu queixo, ela já queima. Ela fica ardendo. Você imagina aquilo em cima de uma queimadura, né? Manteiga é clássico. Borra de café. Borra de café é uma das principais causas de tétano em paciente queimado, tá? Então, assim, não se faça, não faz isso. Meu pai teve queimadura de terceiro grau, porque a minha avó jogou uma panela de água quente nas costas dele. Meu Deus, Briga de família. não queria ser da sua família. Jesus. Aí ela, logo em seguida, ela passou borra de café nas costas dele. E manteiga junto, os dois juntos. É porque ela queria realmente matar seu pai. Você prestou atenção no que ela falou? Jogou água quente, não matou. O que ela fez? Colocou borra de café. Não matou, tacou manteiga, né? 3 desgraças num único dia. Tirar tudo, lavar. Gente, o meu irmão, quando ele era pequeno, se você vê o braço do meu irmão hoje, você jura por Deus que o meu irmão nunca teve uma lesão na vida. E às vezes a gente fala assim que o cuidado num hospital público não é bom. O meu irmão, quando ele era pequeno, a minha mãe estava fritando, acho que foi fritar a batata. O meu irmão puxou a frigideira com óleo quente, fervendo, e pegou no braço do meu irmão inteiro. Pegou tanto na parte anterior quanto na posterior. A minha mãe correu com ele, porque a gente naquela época morava na Vila São José. A minha mãe correu com ele para o hospital Unisa, que é da Universidade Santo Amaro. O meu irmão teve todo atendimento na Unisa. Minha mãe, a única coisa que ela colocou foi uma fralda. E olha que minha mãe nem tinha conhecimento na época. Ela colocou uma fralda, mas ela não colocou a fralda molhada, ela colocou a fralda seca. Quando chegou no hospital, o médico raspou, né, o braço do meu irmão. Meu irmão ficou internado acho que por uns 5 dias e depois ele ia lá para fazer curativo. Hoje, você olha o braço do meu irmão, você não vê uma cicatriz. Então, assim, isso depende muito do cuidado. Quando você coloca, por exemplo, né, só fazendo uma pausa aqui, quando você vai prestar um cuidado e você não sabe o que você está fazendo, é um perigo. Hoje, infelizmente hoje, eu queria passar para vocês um vídeo de uma médica, para quem aí sonha em trabalhar com resgate, né, que quer trabalhar em unidade de SAMU, essas coisas. Eu vou passar ainda para vocês, na próxima aula, um vídeo de uma médica chamada... Ai, não lembro o nome dela agora. Ela tem um nome mais estranho. Que ela trabalha no resgate de Goiânia. Ela atendendo um paciente. Qual é a diferença, né, de atendimento de uma pessoa que sabe o que está fazendo para um médico, por exemplo, de um pronto-socorro, que vai colocar pilha em você? O paciente está parando na frente dela. A calma da mulher, gente, é a médica que eu queria trabalhar para o resto da minha vida. Você entendeu? Como que ela conduz a equipe de enfermagem? Quando ela erra, ela pede até desculpa. Olha só que loucura. Vocês vão entrar num serviço de hospitalar onde o médico, quando ele erra, ele grita com você. Porque ele não tem, acho que dignidade suficiente para dizer que errou. Você entendeu? Então ele acaba gritando. Você conduzir uma parada com uma pessoa que grita e uma parada com uma pessoa que te ajuda é totalmente diferente, tá? Mas eu vou passar depois o vídeo para vocês porque tem a ver um pouco com a disciplina aqui. Então, ó, aqui a gente tem o comprometimento inteiro da área genital, tá? Aqui a gente tem a candidíase em criança. Professora, mas criança pega? Pega. Gente, vou repetir 1 milhão de vezes também. Não compre Pampers. Você vai falar assim, professora, mas Pampers é importante eu comprar. Não compre Pampers. A Pampers, ela fica em contato com a pele da criança, ela tem lá uma durabilidade muito grande. É mais fácil você comprar uma fralda de menor qualidade e trocar muito mais vezes do que você deixar a criança em contato com a urina
por 8 horas, 24 horas, 12 horas, 14 horas, né? Que eu não sei quanto que é a Pampers, porque eu não dou fralda para ninguém há décadas. Mas a última vez que eu lembro da Pampers era numa noite de 8 horas sem, né? Possibilidade de você ter que trocar uma criança. Isso causa, ó, cândida. Aqui a gente está vendo cândida, ó. Aqui, ó, você imagina a dor que essa criança está sentindo, certo? Aqui eu vou ter que passar nistatina. Aqui, gente, já é a cândida, né, na pele, tá? É micose, só que é cândida, certo? Candidíase. Então, ó, sinais e sintomas: irritação na pele, deixando a pele avermelhada, erupções, né? Erupções cutâneas com crosta, erupção em dobras, infelizmente, tem aqui, ó, né? Manchas vermelhas ou vermelhidão, também você consegue ver. E a dor que sempre vai estar presente, tá? Aqui, candidíase oral. Professora, como que eu pego isso? Através de sexo oral? Não. A cândida oral, ela já está presente na sua boca. Quando você tem uma má escovação, quando você não escova o dente, né? Quando você é internado, por exemplo, por isso que eu falo. Cuidado quando vocês forem cuidar de pacientes. O paciente, gente, ele está internado, mas ele tem direito a todos os cuidados. Os cuidados que ele teria em casa, ele tem que ter lá. Escovação de dente. Não consigo escovar dente, mas higiene oral você tem que fazer todo dia. Por quê? Porque senão a cândida ela começa a colonizar. Eu posso ter pneumonia por cândida. Tudo bem, o meu também faz isso. Diga. A evolução dos casos para caso pior, para que os dentistas estavam higienizando a boca dos pacientes com Covid. Eu não. A evolução dos casos pior para Covid foi porque os dentistas estavam higienizando? Não. Aí eu acho que você viu a matéria errada. Eu vi uma matéria na TV que diz que os dentistas, né, estavam cogitando que a Covid tinha uma evolução pior por falta de cuidados dentários. Isso eu cheguei a ver. O que acontece? Paciente que está internado, gente, que está com tubo, a enfermagem ela tem que fazer higiene oral. Eu vou esfregar? Não, mas você vai ter que passar um clorexidine, sabe que é aquele enxaguante bucal? Fazer lá as almofadinhas e passar na boca do paciente, pelo menos 3 vezes por dia, tá? Porque a nossa saliva e a nossa boca, ela tem bactérias, certo? Não só bactérias, como fungos, tá? Uma vez que eles estão presentes aqui, eles colonizam. E se eles colonizam, eles tomam a boca inteira. Daí o paciente, além de ter que lidar, por exemplo, com a Covid, ele tem que lidar ainda com a outra infecção. Porque são infecções o quê? Oportunistas. Grande parte dos pacientes, vocês vão ver isso. Juro por Deus, vocês irão ver isso. Grande parte dos pacientes entubados, eles evoluem para pneumonia. E ó que eles nem entraram por causa de causa respiratória. Por que eles evoluem para pneumonia? Por falta de higienização oral. Hoje se tem um protocolo, tá? Qual é esse protocolo? Paciente mais de 7 dias entubado ganha uma traqueostomia. Conta os seus dias. Você tem 7 dias para conversar com Deus e voltar, né? No 8º você vai ganhar um furo na garganta, certo? Por quê? Pelo risco de infecção. Essa é a realidade, tá? Então, assim, eles já cogitam isso. Tem casos onde a clínica que é mais indicada, 5 dias de intubação de EOT, você ganha uma traqueostomia. Acabou. Então, custa você fazer uma higienização oral? Vai acabar com a sua mão? Não. Mas muitos de vocês vão ver que os colegas não fazem, tá? Eles não pegam, eles não têm capacidade de fazer higiene oral na boca do paciente. Isso é triste, tá? Diagnóstico e tratamento e prevenção, tá? O diagnóstico, geralmente, ele é feito com a coleta das lesões para exame de culturas. Isso pode ser no Papa Nicolau, isso pode ser por suave oral, isso pode ser por suave de pele, tá? Independente. O tratamento, ele vai aí com nistatina, cetoconazol e fluconazol. São antifúngicos. A nistatina é a mais comum, mas ela não reage a todos os tipos de cândida, certo? Prevenção, uso de preservativo, uso de medicamentos apenas na prescrição médica, com prescrição médica, higiene íntima adequada, tá?
Mulheres devem evitar o uso de calças apertadas sempre e gestante fazer sempre o pré-natal, ok? Dúvidas em relação à Cândida? Claro? Perfeito. Agora a gente vai falar de criptococose. O que é criptococose? Já ouviram falar? Nunca? É a doença do pombo. Não é só do pombo? Não. Nos centros urbanos, a criptococose ela está relacionada aos pombos. Mas na área rural pode estar relacionada a galinha, a ganso, né, a pavão, qualquer ave, né, até, por exemplo, criação de passarinhos, certo? Então vamos entender aqui a criptococose. Tá vendo? Ó, a pessoa ela desenvolve lesões. Isso daqui parece o quê? Catapora, não parece? Mas não é. Olha só, a criptococose é um processo, né, infeccioso causado por um fungo, uma levedura, né, que afeta o homem e os animais. Esse fungo é encontrado nas folhas e troncos de árvores, frutas secas, cuidado quando você vai comprar, né, em casa de produtos naturais, né, frutas secas, cereais e no solo contaminado por fezes de pombo e raramente por morcegos. O agente causador, o Cryptococcus neoformans ou o Cryptococcus gat, tá? Independente dos dois, qualquer um dos dois pode te causar aí uma lesão. Como que eu me contamino no centro urbano? Simples. Só você começar a passar ali, ó, todos os dias no centro de Diadema. Tem muito pombo, tá? O que o pombo faz? O pombo, geralmente, gente, esses pombos urbanos, eles têm criptococose, certo? Ele defeca. Quando ele defeca, a fezes dele vai para o chão e seca. Conforme você passa, né, as fezes secas dele vai se transformando em poeira. E essa poeira, ela sobe o fungo. E aí você inala. Nesse período de pandemia, provavelmente a infecção foi baixa. Mas no nosso dia a dia a gente não vê isso. É tanto que pessoas que cuidam de aves pode ver que eles usam máscaras. Exatamente por quê? Porque eles sabem da doença, tá? Então, eles geralmente, quem trabalha tipo em. Como que chama, né? Galinheiro. Em granja, né? Eles usam máscaras. E é uma máscara com filtro duplo. Por quê? Porque o fungo ele pode contaminar. Em casa, se você tem muita pomba, né? A gente tem mania, você tem muita pomba em casa é um problema, né? Mas se você na área que você mora tem muita pomba e a pomba ela começa a defecar naquele local, muitas pessoas têm a mania de varrer. Não se pode varrer, tá? Tem que jogar água e esfregar. Se você varre, sobe e ele entra no seu pulmão. Então, ó, vamos lá. A transmissão, né? Inalação das leveduras presentes no meio ambiente contaminado por fezes e pombos, né? Fezes de pombos. Fator de risco: pacientes imunodeprimidos, imunodepressivos são mais suscetíveis a adquirirem a infecção. Aqui a gente tem que fazer uma ressalva. Quem geralmente manifesta, né, gravemente a criptococose? Pacientes HIV positivos. Esses têm um comprometimento gravíssimo da doença, tá? Principalmente neurológico, porque a doença ela agride realmente aqui, né? Ela pode dar uma pneumonia muito grave, mas a maior parte dos pacientes desenvolve comprometimento neurológico, que seria a meningite, né, pelo criptococcus, e acaba aí indo a óbito, tá? Professora, por que vai a óbito? Lembra do que eu vou falar para você eternamente. Medicamento fúngico, eu não posso fazer que nem antibiótico, certo? Ele tem um comprometimento sobre os meus sistemas. Eu não posso fazer medicamento que nem antibiótico. Então, a hora do medicamento é diferenciada, a quantidade de medicamento é diferenciada, tudo é diferenciado. Por quê? Porque se eu sobrecarrego o sistema do meu paciente com antifúngico, meu paciente vai a óbito por falência. Por isso que tratar fungo é muito complicado. Por isso que uma micose de unha dura 5 anos. Você entendeu? Tenta ter uma micose de unha e tenta curar essa micose. No mínimo 5 anos. E você fazendo tudo correto. Lavando o dedo, secando, colocando secador, colocando remédio. 5 anos no mínimo. Tá?
fazendo debridamento. Então, tem que tomar cuidado. Como que é a forma de transmissão? Então, ó, presta atenção aqui. Geralmente o pombo, né, ele se contamina em folhas que já estão contaminadas por fezes de outro pombo. Ele acaba pegando aqui, né, o fungo. Quando ele come o alimento, vai para o tubo digestivo dele, ele elimina esse fungo nas fezes, as fezes vai para o chão, faz lá, né, a secagem dela. Essa secagem, seja por passagem de muitas pessoas, seja também pela varredura do quintal ou qualquer coisa desse tipo, ela faz com que os esporos ou as leveduras fiquem presentes na atmosfera, você inala. O criptococcus, ele pode ir pro seu pulmão, que é a prioridade dele, né? Ou ele pode disseminar e atingir o sistema nervoso. Ponto. Aí vocês me perguntam por que eu não como naquela praça. Exatamente por isso, tá? A maior parte das barracas lá, vocês podem ver que fica com a comida aberta, certo? Outra coisa, até os restaurantes mesmo de esquina. Tem um restaurante lá que a comida pode ser maravilhosa, mas eu não vou comer. O que tem de pombo, você vê pombo andando no meio do restaurante. Aí o que eu vou fazer? Matar os pombos? Não, gente, tá? Pelo amor de Deus, não mata pombo. Mas você tem que ser mais seletivo, tá? Manifestações clínicas da doença vai depender, né, do estado imunológico de cada indivíduo e do subtipo de fungo em questão. Lembrando que o Cryptococcus, esqueci o nome dele, Neoformans, ele é o mais agressivo, tá? O GAT, ele não é. Então, ó, o surgimento de sinais e sintomas ocorre de 3 semanas até 3 meses antes da internação hospitalar. E isso daqui é importante também comentar. Todo paciente que desenvolve a criptococose, ele vai internar. Eu não tenho como tratar esse paciente em casa. A complicação dele, quando ele descobre a pneumonia, ele já está no estado tão deplorável que ele praticamente ele vai para o tubo, tá? Então, os principais sintomas são febre, tosse, dor no peito, perda de peso e fraqueza. Quantas mil doenças a gente viu que tem esses sinais e sintomas? Milhares. Qual que é a diferença? É a clínica. Eu começo a investigar. Olha, você viajou. Olha, você fez isso. Olha, você fez aquilo. Faça, às vezes tem pacientes que vão te questionar por que o médico pede teste de HIV. Por que o médico me pediu teste de HIV se eu falei para ele que eu não tenho nada? É clínica, gente. Eu acredito na sua palavra até a segunda página, certo? Tem pessoas que não sabem que tem HIV e tem HIV. Aí eu preciso realmente investigar, tá? Criptococose no sistema nervoso central. Como que a pessoa evolui? Geralmente evolui mal, tá? Óbito aí é viável. Dor de cabeça, febre, náusea, vômito, confusão mental, rigidez na nuca, alterações das visões e o comprometimento que leva, né, ao coma e à morte, certo? Então, criptococose, ela é uma doença característica nesse sentido de causar algum tipo de comprometimento neurológico, principalmente em paciente imunossuprimido. Vou poder ter o mesmo comprometimento? Obviamente que sim, depende do estado da resposta do seu sistema fisiológico. Se o seu sistema fisiológico estiver bom e conseguir responder, perfeito. Todo mundo que é contaminado pela levedura vai desenvolver? Não, depende também da resposta do seu sistema imunológico à colonização do fungo. Se ele consegue combater, mesmo você vivendo numa área sitiada por pombo, perfeito, você entendeu? Se ele não conseguir combater, você vai desenvolver a doença e aí a gente vai te tratar, ok? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já acostumei com esse negócio, né? Eu já acostumei com a máscara. Eu não sei, eu acho que a gente vai sair de duas formas dessa pandemia. Ou a gente vai sair com um comprometimento mental grande, ou um comprometimento respiratório grande, né? O mental é naquele sentido de que toda pessoa que você vê tossindo na sua frente agora, você vai ficar com medo, né? Quem aqui deixou de ir em algum lugar porque ia ter aglomeração? Eu deixei. Eu fui convidada, juro para vocês, o meu amigo acabou de me convidar para ir no aniversário dele no dia 22, num boteco. Olha a minha cara de animação. Eu adoro sair, adoro. Gente, noite é comigo mesmo, né? Eu sou uma pessoa da noite, não sou uma pessoa do dia.
Mas eu não vou. Eu não vou porque eu não fui vacinada. Eu não vou porque eu não sei quantas pessoas vão ter no local. Eu não vou porque eu respeito as pessoas que estão na minha casa. Você usa isso daqui o tempo todo, né? Um descuido você vê que dá merda. O cara lá, como que é o nome dele? O que fazia a minha mãe uma coisa. Paulo Gustavo. Tá tentando lembrar o nome dele. O Paulo Gustavo, ele não saiu de casa. Ele não saiu de casa. Como que ele se contaminou? O marido dele era o quê? Médico. Né? Provavelmente um descuido. A gente não considera muitas coisas. A gente tem que tomar cuidado, gente. Essa é a realidade. Hoje eu estava vendo a notícia da Índia. A Índia vai bater recorde. Vocês viram ontem? 4.700 pessoas. É como se tivessem sido tiradas da terra. É como que fala, arrebatamento, né? Eu fico me perguntando se não é realmente Deus fazendo um arrebatamento e ele não vai me levar, né? Eu acho que eu não tenho tanto pecado assim, mas se eu tiver, eu peço para Deus me levar. Ó, sinais e sintomas, né? Criptococose cutânea. Também tem essa versão da criptococose. Ela não vai só dar, por exemplo, né, no pulmão ou no encéfalo. Ela pode pegar também pele. Aparecimento de várias lesões avermelhadas, contendo secreção amarelada dentro, semelhante às espinhas, tá? Aparecimento de erupções cutâneas vermelhas em uma região específica de todo o corpo, ulceração e massa subcutânea semelhante a tumores. As pessoas começam a desenvolver grande massa mesmo. Você toca, você fala, meu, isso daqui é um tumor. Só que é em várias partes do corpo, tá? A criptococose ela pode atingir qualquer parte do corpo, causando lesões como oculares e a mesmo até óssea. O diagnóstico neurológico ele depende do líquor. Então o médico ele vai colher lá o líquido encefalorraquidiano, né, que é o líquor. Ele vai colher e esse líquor ele vai ser semeado e aí a gente vai ver se vai crescer bactéria, fungo, vírus ou, né, algum tipo de fungo. A evidenciação do criptococo é pelo uso da tinta, né, da tinta da China, que é o Niquim, então ele fica meio amarelado, e aí eu consigo diferenciar da bactéria, por exemplo. E o raio-x, né, pulmonar, para diferenciação de bactérias de fungo no pulmão. Só que eu vou deixar uma coisa bem clara, para vocês poderem entender. Muitos pacientes que têm criptococose, ele desenvolve pneumonia. Só que o que acontece? Ele vai para o hospital, o médico trata como se fosse uma pneumonia comum, porque o raio-x ele não tem diferença, tá? Ele trata como se fosse uma pneumonia comum, e aí o que acaba acontecendo? Esse paciente volta para casa e daqui a 2 semanas ele volta num estado pior. Aí, quando isso acontece, obrigatoriamente tem que fazer biópsia, certo? Não tem como, a biópsia ela é necessária para poder fazer aí o tratamento. O tratamento e a prevenção, o uso da anfotericina B. De todos os medicamentos que eu conheço na minha vida, a anfotericina B é o que mais destrói uma pessoa, tá? Ele te destrói de dentro para fora. Ele acaba com a pessoa. O fluconazol nem tanto. A anfotericina B ela tem que ser usada com cuidado. Então o médico ele não vai dar para o paciente todos os dias, porque ele pode realmente levar à morte. Né? A intoxicação pelo medicamento pode levar à morte, tá? Prevenção, controle da população de pombos e morcegos, né? Higiene dos alimentos, principalmente dos alimentos que ficam expostos na rua. Umidificar e limpar os locais com compressa com presença de fezes de pombo, né? Então, antes de limpar, varrer, você vai jogar água. Tudo bem? Certo? Alguma dúvida em relação à criptococose? Não? Ok. Aqui por hoje é só, acabou aqui, tá? Mas não quer dizer que acabou a aula. Agora, a gente vai dar continuidade e a gente vai falar... Nossa, eu já estou falando 1h04, misericórdia de Deus, peraí. Deixa eu achar aqui. Cadê os slides? Acho que tá aqui no meio. A gente vai começar a falar, né, das patologias como tabagismo, etilismo, drogas ilegais e recreativas, certo? Que é o próximo conteúdo da apostila. Eu não comentei isso com vocês, mas para quem está até ouvindo essa aula, vocês vão ouvir agora. Nós teremos uma aula prática, tá? Provavelmente na próxima semana.
onde a gente vai aprender a montar, vamos fazer um fluxograma de vacinação. Para isso, você vai ter que trazer sua carteira de vacinação. Professora, mas eu não tomei as vacinas. Eu não quero que você tome as vacinas, eu quero que você traga a carteira de vacinação. Você não tem carteira de vacinação. Oi? Você vai ter um problema sério. Se você tem uma carteira de vacinação que ninguém consegue enxergar nada nela, você vai ter que tomar todas as vacinas. Certo? Então, tome cuidado com isso. Senão você não vai para estágio, tá? Então, traga a carteira de vacinação que você tomou. Então, vamos repetir novamente. Vamos entender a situação. Se você tem uma carteira de vacinação onde eu não consigo identificar qual vacina você tomou e você está dizendo que você tomou, você vai tomar de novo. Né? Eu lamento que só num dia você vai tomar 4 e no outro. Então. Mas dá para ver essas vacinas na carteira de vacinação? Dá, mas não dá para ver as datas. Então você vai tomar de novo. Meu Deus do céu. Você tá louco. Se falar pra mim que eu tenho que tomar vacina, eu choro. Minha mãe perdeu a minha quando eu era pequena, aí fizeram outra, aí eu tomei. Aí quando eu fiquei grávida, eu tava atrás da minha carteira de vacinação que tava com ela. De novo, ela também perdeu. Eu falei, não vou tomar vacina. Tem que tomar. Aí pra minha sorte, acharam que tava no hospital. Então, o que acaba acontecendo aqui, gente? A gente vai precisar da carteira de vacinação e a gente vai aprender a fazer uma caixa, montar a caixa de vacinação. Porque quando você chega no posto, você vê que a vacina já está montada, né? Mas como que chega a esse processo? Vamos aprender a identificar lote, né? Identificar validade, fazer um fluxo bonitinho, tá? Então, isso é presencial. Para quem está em casa, é muito difícil fazer. Eu não consigo. Eu posso até gravar a aula para você ter ideia do que seja isso, mas presencial é fundamental, certo? Senão não dá para ver. E a gente vai, preciso que vocês tragam uma laranja. Oi? Não precisa do jaleco. Eu preciso que você traga uma laranja, né? Eu já digo de antemão, se eu pegar alguém com a agulha, fazendo assim, ó, para outro colega, né, ou brincando de espetar, eu furo os olhos. Ouviu, né? Gente, pelo amor de Nosso Senhor, se alguém se furar, eu mato, né? Vocês vão aprender algumas coisas. A gente vai aprender primeiro na laranja, mas depois a gente vai fazer isso em carne, tá? Ai, professora, na carne do meu colega? Obviamente que não, né? Então, vamos deixar isso bem claro, porque não dá certo isso na carne de colega. Mesmo porque pode acontecer de você errar, né, o ângulo da agulha, machucar a pessoa, mas você vai treinar antes no boneco, você vai treinar, né, em tudo, para que quando você chegue no hospital você saiba fazer o procedimento corretamente, certo? Muito bem, muito obrigada. Vamos começar a falar de tabagismo. Para quem fuma, gente, nada contra, tá? É minha obrigação falar. Minha mãe é fumante, né? Minha mãe é fumante aí desde os 9 anos de idade. Mas o pulmão da minha mãe é melhor que o meu, certo? Então vamos deixar isso bem claro. O tabagismo, né? O que é tabagismo? É o ato de consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina. Quem fuma aqui? Ninguém? Nossa, vocês estão de parabéns. Mas tem alguém da família que fuma? Tem. A pessoa já tentou parar? Quantas mil vezes? 1 milhão, não é? Ela conseguiu? Não. Mas por que ela não consegue parar de fumar, na sua opinião? Oi? É uma doença ou é falta de vergonha? Que vicia? Oi? Mas por que algumas pessoas não ficam dependentes? Porque tem pessoas que falam, vou parar de fumar e param. Vai muito. Durante 3 anos. Aí você fala, eu não vou fumar mais porque você fica pagando cigarro pros outros. Para isso. Psicológico. E o que você sentiu quando você parou? Senti muita falta. Durante um
Você sentiu falta ou era o hábito? Pode ter sido hábito. Mas eu parei mesmo por conta disso, de ficar botando cigarro do lado. Tem que mudar, eu parei. As amizades. A gente já viu onde as amizades levam, né? Kevin tá aí. O amigo, para ele parar, ele está fazendo tratamento na USP. Um psicólogo, mas os adolescentes que ele foi no corpo para tirar a nicotina. Gente, vou explicar uma coisa para vocês. Existem pessoas. Eu não posso virar, por exemplo, para minha mãe e falar assim: por que você não para de fumar? E ela já tentou. Ela não consegue. Por que ela não consegue? Né? Porque ela é viciada. Ela é viciada em nicotina? Sim, o corpo dela é viciado em nicotina. É a mesma coisa dela virar para mim e falar assim: por que você não emagrece? Porque eu sou viciada em comida, né? Adoro comer. Mas eu consigo emagrecer? Consigo. Mas eu quero emagrecer? Quero. Mas eu consigo? Não, né? Olha que história louca. É difícil pra caramba, não é? Muito difícil. O que acaba acontecendo? A pessoa que é viciada real em nicotina, o que a nicotina faz no meu organismo? A nicotina, ela é uma molécula que ela se adapta a um neurotransmissor específico, tá? E ela causa uma sensação de plenitude, de prazer, gente, inacreditável. Então, a pessoa, quando ela queima o cigarro, ela tem lá a sensação de prazer, né? Você já comeu alguma coisa que você estava com muita vontade, que na hora que você põe na boca, você fala, nossa, que coisa, né? Que você fala, agora sim eu tô feliz? Já? É a mesma coisa do cigarro. Existem medicamentos que simulam a molécula de nicotina. Então, vamos supor que a molécula de nicotina... Ai, travou meu dedo. Vamos supor que a molécula de nicotina seja um triângulo, certo? Ela é um triângulo. E ela vai se adaptar adequadamente lá no seu neurotransmissor, te dando a sensação de quê? Prazer. Aí você fala, vou parar de fumar. Ok, o médico te passa um medicamento. O medicamento que o médico passa, ele também é um triângulo, só que ele é um triângulo assim, ó, aberto. Ele simula a molécula de nicotina. Mas ele é capaz de suprir a necessidade de nicotina? Às vezes sim, outras vezes não. Por quê? Porque ele é um triângulo fraco. Ele não é um triângulo forte, ele não é um triângulo fechado. Então, o que acaba acontecendo? Quando a pessoa ela usa nicotina, o triângulo ele se encaixa perfeitamente. Mas quando ela usa o medicamento, esse triângulo ele é aberto. Ele vai se encaixar? Ele vai, mas ele vai ficar forte essa ligação? Não. Então, eu acabo tendo ali um comprometimento, tá? Vou ler aqui com vocês, né? E aí eu vou explicar, ó. Entende-se, então, por tabagismo o ato de se consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina, certo? A OMS afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia. Por quê? Porque várias pessoas fumam. Não é uma, é metade da população ou mais, tá? A fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas diferentes. A fumaça do cigarro se constitui de duas fases fundamentais. A primeira é particulada e a segunda é a gasosa. A particulada, ela contém nicotina e açafrão, que é a parte do cigarro que leva à dependência. Mas a parte gasosa é a parte que prejudica, onde eu tenho ali, ó, composta de monóxido de carbono, de amônia, cetonas, formaldeído, acetaldeído e acrolenina. Essa acroleína, ela é um derivado daquela naftalina. Aí você para pensar, mas a pessoa ela não sabe que ela está consumindo isso? Ela sabe, mas a dependência ela é maior, né? Para quem gosta de narguile, né? Ou o nome correto é narguilé, né? Continua usando. Enquanto você continuar usando, eu tenho paciente para cuidar, né? No dia que você parar de usar, aí eu vou ter um problema, porque eu não terei mais paciente. Diga. Não. Se tivesse, já teria um medicamento em relação a isso.
É verdade. Não precisa nem ser 8 miligramas. Pode ser até menos. Ela mata um cavalo, né? Então, eu falo para vocês, o narguilé, né, que vocês gostam pra caramba, ou cigarro eletrônico também, né, que pode ser utilizado aí, ele contém nicotina. Em algum momento da fórmula dele, ele tem. Tem pessoas que têm dependência hoje de narguilé. Nunca se teve tanta história de câncer de boca e de língua e de garganta como se está tendo hoje. Graças a Deus. Porque eu tenho trabalho. E eu trabalho exatamente com isso. Por isso que eu digo, continue. Né? O que acontece? O narguilé, gente, ele é diferente do cigarro porque ele é inalado gelado. Certo? Então, você passa lá por um processo de queima da substância, ela é filtrada na água, vocês acreditam que ela seja filtrada? Filtrada na água, mas tudo bem, né? E inalada já praticamente fria. Ela vai prejudicar da mesma forma, às vezes até mais do que o cigarro, certo? Mas isso não importa explicar 1 milhão de vezes para vocês. Por quê? Porque vocês vão continuar fazendo, né? A maior taxa de câncer de boca é dos 14, né? Até mais ou menos 28 anos. Vou falar para vocês, até o ano retrasado, 2018, a gente atendia no Mário Covas cerca de 8 pacientes. 8 pacientes a cada 6 meses com câncer de boca. Na faixa dos 14 aos 28 anos. Hoje, a gente atende cerca de 150 pacientes por mês com câncer de boca. Tudo na faixa dos 14 aos 18 anos, aos 28 anos. Continue, porque assim eu continuo ganhando dinheiro, né? A única coisa que eu falo. Então, assim, existe lá a complicação? Existe. Cigarro eletrônico é melhor que nicotina? Jamais, tá? Continua sendo a mesma queima. Tabagismo, né? Composição. Nicotina, ela é a causadora do vício e ela é cancerígena. O benzopireno, né? É a substância que facilita a combustão existente no papel que envolve o fumo, por isso que o cigarro não apaga. Substância radioativa, sim, o cigarro tem substância radioativa? Tem. Ele tem o polônio 210 e ele tem o carbono 14. Ele tem agrotóxico, que é o DTT, que é um dos piores que tem. Solvente como benzeno, né? Ele tem metais pesados, ele tem chumbo e ele tem cádmio, né? Um cigarro contém de 1 a 2 miligramas, concentrando-se no fígado, nos rins e nos pulmões, tendo meia vida aí de 10 a 30 anos para ser eliminado. Cada um cigarro demora 30 anos para ser eliminado do seu organismo, certo? O que leva à perda da capacidade ventilatória dos pulmões, né? Além de causar dispneia, efizema, fibrose pulmonar, hipertensão, câncer nos pulmões, próstata, né? Rins e estômago. Ele também tem níquel e arsênico. Vocês já ouviram falar de arsênico no usar? Arsênico mata. Mas e daí? Né? Armazena-se no fígado e nos rins, coração, pulmão, osso e dentes, resultando em gangrena no pé, causando danos ao miocárdio. Lembra que eu falei para vocês daquela médica que eu acho ela boa pra caramba, né? Era para essa aula, mas eu não consigo rodar porque a gente está sem internet. Ela mostra um atendimento de um paciente infartado, um gordinho. Tinha que ser gordinho. Ele estava dirigindo, do nada, e começou a sentir uma forte dor no peito. Extrema dor no peito. E aí o que ele fez? Ele viu que ele ia morrer. Então ele parou o carro, pediu para alguém chamar o socorro. E aí, né, o socorro veio. O atendimento da médica, como ela faz o atendimento, as perguntas que ela faz, gente, é o comportamento que vocês vão ter que ter e vocês vão ter que adotar. Não é só da médica, da enfermeira também. No caso lá é o enfermeiro, né? Não era a Patrícia que estava lá. Por que eu digo isso? Porque ela faz perguntas, ela vira para ele e fala assim, olha, quanto tempo faz que o senhor está sentindo dor? Essa dor é como? Qual que é a característica dessa dor? Né? Qual é o senhor fuma, o senhor bebe, né? O senhor tem colesterol, o senhor tem diabetes? Eu vou fazendo perguntas e eu vou eliminando. O cara era tabagista. Possibilidade de você ter um infarto aí fumando, 25%, né?
Ai, professora, mas é só 25%. É só 25% numa população mundial de bilhões, né? Coloca aí milhões de pessoas que vão infartar decorrente do cigarro. O problema do cigarro, gente, não é nem tanto o infarto do miocárdio, sim o AVC. Ele leva ao AVC. Quando você fuma, o seu coração ele acelera, a sua pressão aumenta. E isso pode te dar um AVC, tá? Qualquer idade. Certo? Então, ó, fumar durante a gravidez traz sérios riscos para a gestante, como aumenta o risco de mortalidade fetal e infantil. Estes riscos se devem principalmente aos efeitos do monóxido de carbono e da nicotina exercidos sobre o feto após a absorção pelo organismo materno. Esses riscos são, então vamos deixar bem claro, a nicotina é absorvida pelo feto. Tem crianças, gente, que não param de chorar quando elas nascem. Por que elas não param de chorar? Por causa da dependência. Quando eu corto o cordão umbilical, eu não tenho mais a nicotina no sangue da criança. O que acaba acontecendo? Ela fica extremamente irritada por causa da dependência. Eu vou dar um cigarro para a criança fumar? Não, né? Abortos espontâneos, tá? Nascimento prematuro. Geralmente a criança nasce antes do tempo, né? Ela nasce aí de 36, 37 semanas. Isso traz um comprometimento muito grande sobre a taxa de natimortos. Por quê? O seu pulmão só vai estar maduro a partir das 37 semanas. Se você nascer de 35, o seu pulmão está formado, mas ele não está maduro. Lá na bolsa amniótica da sua mãe, existe uma substância chamada surfactante. O surfactante ele é produzido em maior escala perto do nascimento, exatamente para prover o quê? O amadurecimento pulmonar, certo? Para quando você nascer, o pulmão está o quê? Perfeito. Se você nascer antes do tempo, gente, você vai até respirar. Só que depois de 2 horas você vai precisar de um tubo. E o seu pulmão não está maduro. Então você vai ter aí baritrauma, que é um trauma relacionado à expansão pulmonar. Você pode ter hemorragia pulmonar, você pode ter hemorragia cardíaca, você pode ter hemorragia cerebral. Por que grande parte das crianças ela acaba evoluindo com alguma sequela? Porque o pulmão não está maduro, certo? Bebês de baixo peso, sim, filhos de mãe fumantes que fumaram durante toda a gestação, elas nascem com baixo peso, tá? Mortes fetais de recém-nascidos, gravidez tubária, deslocamento prematuro da placenta, placenta prévia e episódios de sangramento são alguns dos casos, tá? Existe também a condição de fumante passivo, essa daqui eu acho que é a pior, porque quem fuma inala e o organismo, ele solta aquilo que é ruim. Ele não fica só com a substância da nicotina, ele solta aquilo que é ruim, porque você está soltando o monóxido de carbono. A pessoa que está perto de você, ela está inalando tudo que está errado, certo? Tudo que seu organismo rejeitou, que pôs para fora. Se eu tiver que ir num lugar, eu falo isso para vocês, numa balada, ou seja, aonde for, que a pessoa esteja com cigarro eletrônico, porque está escrito lá, é proibido fumar, mas é proibido fumar tudo, não é só cigarros. Só que hoje em dia os donos dos lugares, eles abrem exceção, por exemplo, para narguilé, eles até montam uma mesa. Eu vou pedir meu dinheiro de volta. Porque eu estou entrando num ambiente que é proibido fumar. Certo? É proibido fumar. E por que eles estão usando narguilé? Narguilé é cigarro de qualquer forma. Por que eles estão usando cigarro eletrônico? E eles fazem até graça. Aquele negócio, aquele cheiro daquele negócio me incomoda, dá até dor de cabeça. Entendeu? Se eu pudesse, eu tacava uma bomba numa pessoa que está usando aquilo, mas eu não posso, né? Então, é verdade, né? Na frente da minha casa eu já falei, se sentar lá para fumar aquela merda, eu vou tacar água. Você entendeu? Aquele cheiro me incomoda. Mas eu posso fazer isso? Não posso, mas eu vou fazer, com certeza, né? Então, eu já deixo isso bem claro. Ó, é o indivíduo que convive com fumantes e inala fumaça de derivados de tabaco em ambientes fechados, tá? Poluição tabagista ambiental, o PETA, que eles chamam PETA, é a poluição decorrente da fumaça dos derivados de tabacos em ambiente fechado e, segundo a OMS, é maior responsável pela poluição nestes ambientes. Os não fumantes que respiram a fumaça do tabaco, eles têm um risco maior de desenvolver doenças respiratórias relacionadas ao tabagismo. As crianças, por terem uma frequência respiratória mais elevada, né, são mais atingidas, sofrendo consequências drásticas na saúde, incluindo doenças como bronquite, pneumonia, asma, infecção
do ouvido médio. Tem muitas crianças que, quando são pequenas, elas têm muita infecção do ouvido. E os pais que são tabagistas, eles não entendem. Gente, eu juro para vocês, a minha mãe, ela fuma há décadas. Ela não fuma dentro de casa. Quando ela tem que acender o cigarro, ou ela vai para a varanda e ela fecha tudo, ou ela vai para a lavanderia e ela fecha tudo. Ela não fuma dentro de casa. Pelo menos isso ela respeita. Você entendeu? Muitos pais, eles não estão nem aí se eles estão com um filho no colo ou não, eles fumam na presença da criança. A criança, quando ela está em fase de desenvolvimento, e eu vou dizer isso para vocês que isso vai mais ou menos até os 10 anos, a respiração infantil ela é diferente da nossa. Nós respiramos aí cerca de 16 a 20 vezes por minuto. Uma criança respira de 26 até 30. Quer dizer, ela consome muito mais oxigênio do que a gente. Na criança, o efeito vai ser muito pior, certo? Então, assim, a criança ela acaba desenvolvendo pneumonia, bronquite, né, asma, decorrente do cigarro, certo? Pode não parecer, mas acontece, tá? Fumante passivo, infelizmente, é aquele que mais sofre. Então, o tabagismo causa 9 mortes por hora, 80 mil por ano, né? Aqui no Brasil, tá? 80 mil por ano. 90% dos casos de câncer de pulmão, sim, estão relacionados ao tabagismo. 80% dos efezemas pulmonares, 25% dos infartos do miocárdio, 40% dos derrames cerebrais, 10 milhões de pessoas vão morrer no próximo 30 anos nas Américas decorrente ao tabagismo, e ele causa 4 milhões de mortes por ano no mundo. É muita gente, certo? Aqui, ó, eu tenho um pulmão com efizema, tá? O meu pulmão, gente, ele tem que ser clarinho. Um pulmão já enegrecido, ele tem, ó, necrose. Ele vai ficando fibroso, ele não expande, ele não é elástico, tá? Quando você vai inflar o pulmão ele parece uma bexiga. Então, na hora que você joga ar, ele, né? Se você tá queimando por dentro, você tá assando o seu pulmão. Alguém tem dúvida disso? Se você inala uma fumaça quente, o que você está fazendo? Vamos lá, vamos só pensar por um lado de carne, tá? Pulmão é carne? É um tipo de carne. Não é uma víscera, mas é tipo de carne, é célula. A carne defumada, ela não é colocada no fogo. Ela é colocada, ela é exposta num ambiente onde tem o quê? Fumaça. E ela fica rígida. Já pegou uma linguiça calabresa? Ela não fica rígida? É a mesma coisa do pulmão. Se você pegar uma linguiça in natura e você pegar uma linguiça calabresa, tem diferença. Muita diferença. Né? A linguiça calabresa, você não consegue esticar ela. A linguiça in natura, você consegue. Por quê? Porque a característica do tecido está preservada. Ah, professora, mas o cigarro, ele não faz isso. Claro que ele faz. Porque a fumaça, ela é inalada quente. Ela está te cozinhando por dentro. O seu pulmão, ele é feito de ductos. Imagina, gente, ó, só imagina uma coisa, tá? Imagina a torneira da sua casa. Para a água chegar lá, ela passa por milhares de tubulação, certo? A torneira do meu pulmão é os alvéolos, é onde eu faço a troca gasosa. Dentro do meu pulmão, quando eu inalo o cigarro, a fumaça ela vai passando por tubos. Ela vai por tubo, até chegar na torneira. Ela vai queimando e isso vai causando rigidez pulmonar. Ok? Fora o acúmulo, né, de substâncias que ficam no pulmão, porque ele não sai, porque o pulmão ele é mucoso. Então, tudo que eu inalar ali, embora as fibras, né, os cílios pulmonares, eles consigam capturar, eles não vão conseguir eliminar do meu pulmão. Isso vai causar um comprometimento maior em cima da minha arquitetura brônquica. Então, eu tenho que parar para pensar também, certo? Ali terminou a parte do cigarro. Tratamento a gente vai ver tudo junto, tá? Alguma dúvida aqui? Não? Então a gente vai falar de quê? A gente vai falar de etilismo. Quem bebe aqui? Você bebe o quê? Oi? Vodka, ela é das minhas. Você?
Vixe, Maria! Ela já vai no negócio. Você? Você? Ele bebe de tudo, vixe Maria. Você? Aqui é de cabelo vermelho, você bebe? Você bebe? O que você bebe? E você? Cerveja. E você, Lu? Só cerveja. Você? Nossa, a sala inteira bebe. Você não bebe, né? Você não bebe pouco, criatura do mal. A sala inteira bebe aqueles ali. Eu realmente eu confio minha vida em vocês, hein? Se eu chegar no hospital, por favor, fala, eu atendo. O que acaba acontecendo? Vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui, tá? O consumo de bebidas alcoólicas é estimulado e romantizado na nossa sociedade, a ponto do mesmo ser frequentemente associado na mídia à juventude, beleza, bem-estar, sucesso pessoal e sexo. O consumo de cerveja, aguardente, vinho, uísque faz parte do contexto cultural do país, sendo frequentemente incorporados, né, a eventos como reuniões sociais, festas, umas mais que as outras, né, dependendo da classe social. Na nossa sociedade, o consumo de bebida alcoólica não é só aceito, como também é frequentemente estimulado e glamourizado. Vamos lá. Vou falar de uma pessoa aqui pública. Todo mundo conhece a Anitta? Anitta é embaixadora do quê? Da Skol Beats. Mas por que pegaram a Anitta? Por que foi a Anitta? Porque ela é vida louca? Porque ela é o quê? Quem ela influencia? Jovens em que faixa etária? Dos 14 ao 20, eu digo até menos. Porque ela tem o baile das poderosinhas. Ela influencia uma população que vem de 8 até 30, 40 anos. A Skol, ela foi esperta? Foi. A Anitta, ela não só, ela foi contratada, gente, não é marketing, não. Ela foi contratada como, né, como que fala? Marketing da Skol. Quem já tomou aqui a Skol Beats? Mas não a Beats, na verdade a BPM. É boa, não é? O quê? Carnaval todinho. Quem já tomou aqui a Skol 150? Né? Quem já tomou todas as Skol? Levanta, né? Vamos por partes. A Skol ela é maravilhosa. Essa Skol é muito boa. E ela faz uma propaganda lascada, né, na população jovem. Então, se você beber, você vai estar feliz. A bebida, gente, ela é aí uma substância que não vende agora, né? A gente tem aí a bebida na festa de vinho, por exemplo, no casamento religiosos na Bíblia, né? Onde se tinha vinho. Até Jesus transformou água em vinho para uma festa, né? Porque precisava o quê? Beber para ficar feliz? Não, era para comemorar, né? Mas o povo bebia até cair. Ela é associada à juventude, sim, né? Porque você só vai ser feliz se você beber. Se você estiver numa roda de amigos. Ela é associada à beleza? Sim, né? Vocês já viram Vai Verão e Vem Verão? Já, né? Bem-estar? Se você beber, você vai ficar feliz? Depende, né? Tem pessoas que bebem e ficam felizes. Tem pessoas que nem minha amiga Cláudia que bebe e chora. Eu nunca vi uma desgraça fazer isso. Mas ela chora, né? Ela bebe e chora. Eu já falei para ela 1 milhão de vezes. Eu falei, pelo amor de Deus, não beba perto de mim, né? Tem pessoas que bebem e viram macho, né? Geralmente as pessoas que são muito extrovertidas, quando elas bebem, elas ficam retrospectiva. Elas não falam muito, mas as que são quietas, misericórdia. Elas desembestam a falar. Eu tenho até medo de vocês. É bom vocês não beberem, realmente, porque é capaz de vocês terem um problema sério aí, falar até o que não quer. Certo? É inacreditável. Ela é relacionada ao sucesso pessoal? Sim. Você já viu em filmes que pessoas, né, bem-sucedidas bebem o quê?
whisky. Ela já tá, ó, né? Ela já tá no bem-sucedido. Vamos lá. Ela é relacionada ao sexo? Sim, né? Tudo começa com uma taça, ó, uma taça de champanhe, né? Um bom champanhe. É uma bebida alcoólica, não é? Tem gente que fica louca com champanhe, né? Então, vamos pensar aí. A cerveja, gente, ela é o consumo mais barato da bebida alcoólica? Não. Onde você mora tem bar? Tem? Quanto que custa uma dose aí de cachaça? Quanto? R$2. É a bebida mais barata que tem. Só que a cachaça, ela é extremamente alcoólica. O teor de álcool dela é lá em cima. Por que ela é barata? Porque ela vicia. Você vai no mercado, você encontra lá a promoção de cerveja, né? Você tem lá a caixa de cerveja por R$10. Você tem lá 12 cervejas, às vezes, por R$10. Certo? Entretanto, você não encontra refrigerante na mesma promoção. Você não encontra. Você encontra cerveja, mas você não encontra refrigerante. Quanto mais vai subir no seu status social, mais caras se tornam as bebidas. Então, assim, eu tenho vinhos da classe A à classe E, né? Então, eu tenho diversos tipos de bebidas aí no mercado. Aqui no Brasil, a gente tem o costume de tomar, quer dizer, vocês, né? Porque eu gosto de vodka e tequila. Retira isso da gravação, pelo amor de Deus, né? Vocês já tomaram caipirinha? Caipirinha é pinga pura, galera, né? É pinga pura. Quem aqui já ficou, já bebeu até ver o mundo girar? Eles não, mas eu tenho que olhar para cá. Vocês já viram, eu estava falando da mulher da cerveja, vocês viram já o vídeo da mulher da cerveja? Ela está encostada no muro com uma cerveja assim, ela está até torta, você já viu? Ela vai andar, ela não consegue andar, gente, ela cai no chão e ela fica no chão assim, né, estática. Por quê? De tão bêbada que ela estava. Quando a gente bebe, a gente perde a noção da realidade, né? Então, é o que eu falei, algumas pessoas, o álcool ele tem o potencial de libertar, como ele também tem o potencial de retrair, né? Então, tem pessoas que bebem, fica muito alegre, fala muito. Eu não sei como eu fico. Você já se viu numa gravação bêbada? Já? O que você achou? Que alguém estava te zoando porque gravou, não foi? Mas será que realmente a pessoa estava te zoando ou você não se enxerga daquela forma quando você está bêbado? Né? É horrível, gente. Até na foto você sai parecendo um demônio. Não é isso? Parece mesmo, tá? Então, o glamour do drink, né, ele não tá tão ali presente quando você está alterado, certo? Consideramos um drink à medida de qualquer bebida que contenha cerca de 14 gramas de álcool. 14 gramas de álcool, tá? Dá um drink, tá? Isso equivale a uma taça de vinho. Então, se você tomar uma taça de vinho de 150 ml com teor alcoólico de 12%, você tomou 14 gramas de álcool. Mas aí, como que eu vou saber? Você tem que olhar o vinho, certo? Uma lata de cerveja com teor alcoólico de 5 já dá 14 gramas. 45, presta atenção. Você, né? 4, 5 ml, né? De uísque. Ele já tem o teor alcoólico, um teor alcoólico de 40%, isso se ele não for batizado, né? Porque todos os uísques do Brasil, né, são batizados, eu nunca vi um negócio desse. Já tem aí 14 gramas de álcool, certo? Oi? Eu nunca misturo nada, porque se eu misturar, vixe, minha mãe vai ter que me buscar no subsolo. Ó, o valor de 20 a 30 gramas por dia de álcool vale para grande parte da população, mas há grupos especiais que não devem ingerir nenhum tipo de álcool. Sim, é verídico. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes a gente não consome álcool, mesmo assim a gente é preso. Parado numa blitz e aí acaba a vida da gente.
Teve uma história, gente, de uma mulher que ela comprou, coitada, deu até dó. Ela comprou chocolate com licor dentro. Na verdade, ela não comprou, ela ganhou. Ela ganhou o chocolate com licor de cereja dentro e ela começou a comer. E ela foi parada numa blitz. E aí ela foi presa. Por quê? Porque o teor alcoólico dela estava acima. Mas por que o teor alcoólico dela estava acima? Porque ela comeu exatamente, acho que vinha 30 bolinhas de... Gente, já deu horário? Não, né? Ah, tá, porque eu tô vendo o povo guardando as coisas. Eu falei, meu Deus, eu acabei de olhar ali, não deu? Ela comeu, acho que foi 17 bolinhas de licor. E ela foi parada realmente na blitz. Disseram para ela que ela não ia mais, né, pegar. Então, às vezes, a gente acaba podendo, pode acabar, né, se complicando por comer comidas que tenham álcool. E a gente não sabe. Um tiramisu, né, que vai lá, ele é embebido em conhaque, né, ou mesmo qualquer outra substância que tenha aí bebida alcoólica. Quais são os grupos que são aceitáveis beber, né? Não beber todos os dias, devendo haver pelo menos 2 dias da semana em que você não tenha consumo de álcool. Difícil em Diadema. Todo mundo bebe todos os dias, né? Homens não devem beber mais de 2 drinks por dia. Então, na verdade, 2 latinhas de cerveja. Você não deve beber mais de 2 latinhas de cerveja. Mas se você beber todos os dias 2 latinhas de cerveja, você é considerado alcoólatra. Tá? Mulheres e pessoas acima de 65 anos não devem beber mais de 1 drink por dia. Você ouviu, né, criatura? Não é para beber. Em uma sociedade que estimula o consumo de álcool e pouco divulga sobre seus malefícios, os números acima podem parecer exagerados, mas não são, tá? Estes são os volumes de álcool atualmente aceitos pela comunidade científica internacional como de baixo risco para a maior parte da população. Com esse padrão de consumo de álcool, há pouca chance de surgir independência, problemas pessoais ou danos para órgãos como fígado, coração, pâncreas e cérebro. Você já teve que cuidar de alguém bêbado? Já? Você sabe o que é cuidar de uma pessoa bêbada? Porque se você não sabe, você vai saber logo, logo. Né? No hospital, o que mais chega de final de semana é gente o quê? Alcoolizada. E ainda você tem que amarrar a pessoa na cama. Né? Por quê? Porque ela começa a agredir todo mundo. Ou chega em coma, ou chega muito macho, né? Porque geralmente é homem, ou chega arrebentado, ou matou alguém. Certo? Isso acaba acontecendo muito, gente. Muito, muito mesmo. Aqui, ó, quem não pode consumir de forma alguma, né? Álcool. Grávidas, pessoas com passado com alcoolismo, né? Pessoas com histórico familiar de alcoolismo, pessoas com antecedente de AVC hemorrágico, pessoas com doença no fígado, pessoas com doença no pâncreas, pessoas com doenças cardíacas, principalmente insuficiência cardíaca. Consideramos o entilista moderado aquela pessoa que bebe álcool, mas faz de forma esporádica ou em pequena quantidade de 1 a 2 dias, drinks por dia, né? No máximo 5 dias não consecutivos na semana. Isso daqui é um perigo. Tem pessoas que todo dia ela consome álcool. Ela toma uma cerveja no almoço e ela toma uma cerveja quando chega em casa. Se você fizer isso todos os dias, o seu organismo ele acostuma. Quando você foi beber a primeira vez, você gostou da cerveja de cara? Mas alguém falou, bebe mais um pouco que você acostuma, não é? Aí, de repente, a cerveja ela criou um gosto bom. Isso acontece na nossa vida. Quem incentiva? Amigos, né? Não foi algum amigo que te ofereceu? Foi quem? Seu pai, quando você era pequena, ele te deu e você cuspiu? E você não toma cerveja? Graças, tem que agradecer seu pai, né? Porque se ele não tivesse feito isso com você, já era, diga. Eles fazem isso. Por exemplo, numa mesa, quando você vai jantar que tem vinho, né? Eles te oferecem vinho. Começa com vinho. De repente, ai, caipirinha, pode experimentar, experimente. Se você tiver que ir, Washington, pode ir, porque eu sei que você... Ah, tá.
Eu vou conversar com seu pai. O que acaba acontecendo? A própria família estimula, né? Eu já vi crianças bebendo cerveja, certo? Eu fui numa festa uma vez em que um menininho, acho que de 4 anos, ele pegou a cerveja do lixo, ele virava. Falei assim, gente de Deus, que menino é esse? Ainda virei para a mãe dele, eu falei, Juliana de Deus, olha o seu filho bebendo. Ela falou, não, mas ele bebe mesmo. Eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, menino de 4 anos fazendo isso. Você entende? E não é brincadeira, gente, são cada coisa que eu vejo a cada absurdo, tá? Nunca será. É assim, ó, muitas vezes os pais da gente não bebem, né? Mas você, por um costume, é a questão da droga também, a questão do cigarro, gente. É comportamental. Quando você começa a ficar, quando você cria grupos, na verdade isso começa na adolescência, né? Na infância até. Você cria grupos, certo? E você quer pertencer a um grupo. E quando você pertence a um grupo, o que acaba acontecendo? Aquelas pessoas, elas influenciam sobre o seu comportamento. Então, naquele comportamento, eles podem te estimular, por exemplo, a usar droga. Eles falam, dá um pega aí para você experimentar, entendeu? Vê se você gosta. Se você der o azar do seu neurotransmissor viciar, porque isso existe, né? Uma pessoa, a gente ainda, na próxima aula, a gente ainda vai falar de drogas. O que pode acontecer é de uma pessoa, né, ter um neurotransmissor tão louco que quando no primeiro pega da droga, ela vicia e ela não sai mais. Isso acontece geralmente com quem usa crack, certo? Usou a primeira vez, a euforia veio a sensação de prazer, 1h30 depois você entra numa bad que você precisa da droga de novo. Quem te estimula? Amigos. Né? Por isso que eu falo que educação é tudo. Se você tem uma cabeça boa, você tem um filho que foi bem orientado, ele vai saber disso. A maior parte dos estupros em mulheres em balada é decorrente de drogas batizadas em bebidas, né? Quer dizer, bebidas batizadas com drogas, tá? Principalmente Boa Noite Cinderela. Então, são pessoas que acabam, né, tendo aí a bebida batizada. Você vai sentir um gosto diferente? Não, porque o álcool, ele altera o seu paladar. Então, você não sente. Muitas das vezes vocês vão ver isso, né? Quando a gente tá, às vezes vocês vão ver aí vários vídeos de meninas, por exemplo, que são abusadas sexualmente e que falam assim, mas a menina estava alcoolizada, né? Extremamente alcoolizada. A gente julga. Isso não quer dizer que isso dá o direito do cara fazer isso, tá? Vou deixar isso bem claro. Mas vamos lá. Uma vez que você bebe, porque eu conheço mulheres que bebem muito mais que homem, tá? Mas bebe para cair, não é para se divertir, não, é para cair. Eu pensei até que eu fosse apanhar. Eu fui num show do Zé Neto e Cristiano, numa casa de balada, que, meu Deus do céu, a menina tomou tanto que ela não conseguia ficar em pé, ela fazia assim, ó. Eu falei, Senhor, se ela cair, era minha amiga. Falei, se ela cair, ela vai ficar no chão, porque eu não vou pegar. Eu falei para ela parar de beber há décadas atrás. Ela continuou bebendo. Só que ela misturou tudo que ela podia. Ela misturou uísque, ela misturou vodka, ela misturou cerveja. Sei lá o que mais que ela tomou. Você entendeu? E ainda eu virei para minha mãe, eu falei assim, ó, vai ficar no carro, porque eu não vou subir para cima da minha casa. E ela dormiu no carro. Você entendeu? Então, eu acho que você tem que ter consciência daquilo que você está tomando. Você está numa festa para se divertir, não para dar trabalho, gente. Né? Então, vamos lá. Consumo pesado de álcool. Quando que eu considero que uma pessoa está bebendo demais? Todo mundo sabe, né? Etilista pesado é aquele que bebe álcool em excesso, ou seja, em quantidades sabidamente prejudiciais ao organismo. O consumo excessivo de álcool impõe ao indivíduo um elevado risco de desenvolver problemas relacionados à bebida, como alcoolismo, câncer ou disfunção de órgãos importantes, tais como fígado, coração ou cérebro. A definição de consumo pesado de álcool pode variar dependendo da fonte bibliográfica. Em geral, aceita-se as seguintes definições como etilista pesado, tá? Consumo de mais de 7 drinks por semana para mulheres ou de 14 drinks por semana para homens, né? Pelo menos uma vez por semana, consumo de mais de 3 drinks em um único dia para mulheres ou de 4 drinks para um único dia para o homem.
e um episódio de embriaguez por semana. Aí você fala, vixi, só esse mês eu embriaguei acho que umas 4 vezes, né? Saí para embriagar 4 vezes. Não é legal, gente. Não vou ser hipócrita. Eu já me embriaguei? Faz muito tempo? Mais de 1 ano, né? É legal? Não é. Certo? Mas eu não estava dirigindo, eu estava dentro da minha casa e eu não dei trabalho para ninguém. Certo? Quando você está dirigindo, é um risco. A maior parte das pessoas que perdem o controle de carro estão o quê? Alcoolizadas, em alta velocidade, e elas perdem a noção da realidade. Elas acabam fazendo vítimas geralmente fatais. E elas não pagam por isso. Por isso que o nosso sistema de punição está mudando, né? Hoje a gente tem aí um projeto-lei no Senado, onde, né, tenta-se penalizar como homicídio culposo, não, doloso, quando você tem a intenção de matar, né? É o doloso. Todas as pessoas que bebem e dirigem sem possibilidade de fiança, que já está acontecendo, você não tem fiança mais, né? E com a pena máxima do nosso sistema judicial, que seria aí mais de 40 anos, certo? Acho correto? Acho muito correto. Uma vez que você prejudica, que você mata uma pessoa, a gente já viu isso mais de uma vez, que nem o cara que amputou o braço de um ciclista, de uma fisioterapeuta que passou em cima de alguém, em cima de uma faixa, e assim por diante. Quando a gente bebe, a gente perde a noção, e isso não é bom, tá? Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ler, mas estava na apostila, tá? Eu vou ler para vocês. Então, ó, efeitos do álcool no corpo, ok? No cérebro, o excesso de álcool pode causar nessa ordem perda do reflexo, problemas de atenção, perda de memória, sonolência ou coma alcoólico, né? Em alguns casos, pode resultar em parada cardíaca e morte. Isso é verdade? Sim, tá? Principalmente pacientes que chegam em coma alcoólico. Fígado. O álcool altera a produção de enzimas do fígado, que leva em média 1 hora para metabolizar cada dose de bebida. Isso faz com que o órgão direcione todos os esforços para metabolizar o álcool consumido. Então, você pode infartar o seu fígado. As consequências podem ser de uma inflamação crônica e mesmo hepatite alcoólica, que pode evoluir para cirrose. Cirrose não tem cura. E o médico não vai fazer transplante de fígado, certo? Coração. A bebida faz com que o cérebro libere adrenalina, substância que acelera a atividade no sangue, né? E no sistema cardiovascular, aumentando a frequência dos batimentos cardíacos. Então, você pode ter aí um AVC. Rins. O álcool, né, sobrecarrega os rins, comprometendo o trabalho do órgão, que é filtrar as substâncias do nosso corpo. Quando você bebe, principalmente cerveja, depois que você for no banheiro a primeira vez, esquece. Você vai todas as vezes, tá? Estômago. O álcool irrita a mucosa, né? Do estômago, esôfago, alterando o funcionamento das membranas intestinais, podendo dar esofagite, gastrite e até diarreia. Geralmente, quando a diarreia está presente, ela está no outro dia, né? E é aquela diarreia fétida mesmo. E músculos, né? O músculo fica mais relaxado porque a ligação entre o sistema nervoso periférico é responsável por controlar os nossos movimentos e o nosso sistema muscular fica comprometido. Isso ocorre? Sim. Só antes de vocês irem, eu vou comentar uma coisa. Muitas vezes vocês vão pegar paciente alcoolizado no hospital. O paciente ele chega em coma. Ele não chega alcoolizado, ele chega em coma. O médico vai pedir para você fazer glicose para ver se dá uma revivada nesse paciente, se ele revive. Quando ele não consegue fazer isso, ele entuba, né? Ele acaba entubando o paciente, porque senão o paciente ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Isso é verídico? Sim. Né? Isso acontece? Sim. Uma outra coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo. Peraí. Ele é tão importante. Espera que eu vou lembrar, gente. 1 minuto. Eu estava falando do cérebro, excesso de álcool, perda do reflexo, problema de atenção, perda da memória, sonolência. Caramba, esqueci o que era. Eu tinha que ter falado na hora que eu lembrei. Enfim, eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. Do que era? Tá quase vindo na memória.
Eu vou lembrar antes de vocês irem embora. Quando vocês forem trabalhar com o paciente... lembrei. Paciente alcoolizado internado, não deixe vidro de álcool 70% na frente do paciente. Tá? Paciente que é alcoólatra, se você deixar um vidro de álcool 70%, ele vira e ele toma. Por incrível que pareça, certo? Paciente alcoólatra, quando ele entra em abstinência, gente, eu juro por Deus, lá no Pedreira, uma vez, eles colocaram 4 pacientes alcoólatras no mesmo quarto e deram para quem cuidar, para a pessoa mais equilibrada que sou eu, né? Quando eu entrei no quarto, os 4 estavam praticando a mesma alucinação. Um jurava que estava dirigindo, amarrado no leito, e você viu o pé dele assim, ó, né? Daí o outro falava assim, o cara falava assim, ó, vou seguir reto. Juro por Deus, não tô brincando. O outro do lado falava assim, ó, cuidado com o caminhão na frente. Daí o outro do outro lado falava assim, cara, você vai bater! O outro só gritava. Eu fiquei desesperada. Eu falei assim, gente, é muito bêbado em um quarto só. A mesma abstinência, né? Mesma alucinação para todos os pacientes. Isso acontece? Acontece. E eles não vão sair rápido do estado de abstinência, tá? Geralmente aí a abstinência para eles, no mínimo, são 4, 5 dias para poder sair do estado de tremor. Então, para sair, para voltar à realidade, né? E depois da tremeção, né? Que eles vão ter aí tremores involuntários. Isso não é brincadeira, a gente brinca aqui, né? Para quem tem uma pessoa alcoólatra na família sabe o tanto que isso é difícil. A pessoa geralmente ela é agressiva, é homem, né? É muito mais difícil você ver uma mulher alcoólatra do que o homem alcoólatra. E quando ele é agressivo, ele vai para cima dos filhos da mulher. Ele não quer saber. E geralmente quando ele faz isso, gente, depois ele não se lembra, tá? Porque o estado de bebida dele altera o comportamento dele, ok? É isso, galera. Por favor, eu vou pedir para vocês, né, colocarem o nome de vocês lá depois quer dizer, põe agora, porque senão depois vocês acabam esquecendo. No grupo, para eu poder registrar o nome de vocês. Esse conteúdo ele vai ficar